aquela história de que temos uma compatibilidade genética com macacos, porcos, etc. Como que funciona essa questão? Show de bola. Então, a gente tem que ir fazendo o projeto Genoma, e aí qual foi o primeiro marcador genético? Vamos dizer assim, a gente tem marcadores genéticos, ou regiões do DNA. Eu tenho regiões do DNA que elas são muito repetitivas. Quando eu digo regiões, a gente tem 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Então, quando eu vejo uma região do DNA que é muito repetitiva, tipo ATTTT, 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 ou seja, adenina, timina, timina e assim por diante, eu chamo isso de DNA satélite. Então, eu tenho regiões que se repetem 1000 vezes, de 1 a 1000 vezes, satélite. Eu tenho regiões que se repetem de 100 a 1000, regiões mini satélites, de 1 a 10 microsatélites. Então, essas regiões repetitivas eu chamo de satélite, é um tipo de marcador genético. O segundo marcador genético é o que a gente chama de SNP, S-N-P, que do inglês, ao contrário, polimorfismo nucleotídeo single, né? Ou seja, polimorfismo de único nucleotídeo. Então, resumindo, eu vou pegar pessoas, por exemplo, cromossomo 3. Eu vejo, eu e o Léo. Olha, no cromossomo 3, nessa região 2, eu encontro no Tiago adenina, timina, citosina, guanina. Vou no Léo. Em vez do Léo ter adenina, timina, citosina e guanina, o Léo tem adenina, adenina de novo, citosina e guanina. Veja que entre eu e o Léo, nessa região de DNA, se trocou um nucleotídeo. Perfeito, esse é o ponto. O primeiro marcador genético do projeto Genoma, que eles bateram, assim, que mostraram, assim, ó, eu quero ver a diferença entre todos os seres humanos, e foi falado, olha, os seres humanos, eles são diferentes geneticamente em 0,5%, né, ou em 0,3%. Nesse momento, eles pegaram apenas os SNPs, ou esses nucleotídeos de uma troca simples, de um indivíduo para o outro. E eles fizeram isso também com quem? Com os chimpanzés. Fizeram isso com quem? Com os ratos. Só um instantinho. Fizeram isso com os porcos, com os sapos. E eles viram, né? Eles fizeram o que a gente chama na genética de sintenia. Pegar o cromossomo 1 do ser humano e comparar com o cromossomo 1 do chimpanzé, do rato, do porco e assim por diante. E eles começaram a ver as diferenças genéticas. E aí eles deram um número, ok? Ah, o ser humano com o chimpanzé, você deve ter visto, tem 99% de similaridade. Só que eles pegaram um marcador genético, que era o SNP. Se eu pego todos os marcadores genéticos hoje, a semelhança entre seres humanos e chimpanzés cai para menos de 90%, ok? Então, esse é o ponto. O que foi pego naquele momento que fez aquele estardalhaço? Apenas um marcador genético, tá? O que eu acho de semelhanças genéticas, tá? Entre espécies diferentes. Primeiro ponto, padrão. Veja que o DNA é o que tem a informação genética para fazer o arcabouço dos seres vivos. Se eu, Homo sapiens, chimpanzé, porco, galinha, somos vertebrados, nós temos esse padrão morfológico de vertebrado, a gente também vai ter um padrão no DNA, porque é a partir do DNA que é a informação genética para fazer a característica. Aí eu vou, entre os mamíferos, pelo, glândulas mamárias. É claro que se eu tenho semelhanças fenotípicas de característica, essa informação está onde? No DNA. Então, sim, por isso que eu vou ser mais parecido entre mamíferos, depois entre aves, entre peixes e até depois vem os invertebrados e assim por diante. Então, essa semelhança ou diferença em DNA, ok? Eu não relaciono com ancestralidade. Eu relaciono com padrão fenotípico, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos um mecanismo, que isso as pessoas não falam, né? Mas eu falo quando eu estou em sala de aula. Gente, nesse momento nós estamos trocando genes entre si, tá?
Isso eu chamo de transposons, ou movimento genético horizontal. Se você pegar um vírus, né, estamos falando tanto de coronavírus, um vírus ele é um elemento genético móvel, porque ele entra no indivíduo, ele instala o DNA dele dentro da célula, né, o material genético dela dentro da célula do hospedeiro, e no momento que ele corta, ele leva um pedacinho do DNA do indivíduo para um outro indivíduo, para um outro hospedeiro. Então, a todo momento, nós também estamos trocando elementos genéticos móveis entre a nossa espécie e entre outras espécies. Mas claro que o padrão fenotípico, né, estando no DNA, é muito maior do que esses transposons. Mas esses são os dois pontos que eu relaciono essa similaridade genética. Muito legal. Só para a gente ficar fácil na hora da edição, deixar na mesma pergunta, uma questão ainda nisso, Thiago. Por que entre chimpanzés e humanos, por exemplo, essa semelhança não diz tanta coisa assim, é na verdade um aspecto fenotípico, etc. Mas, por exemplo, entre o neandertalenses e Denisovan, os 17% que o Denisovan tem do neandertalenses, mostra essa interbreed, né? Essa reprodução entre si. Como que as duas questões se diferenciam? Ok. Eu relacionar, digamos assim, quando eu encontro material genético, quando eu faço o projeto Genoma, eu começo a, primeiro de tudo, né? Eu faço um projeto Genoma não só de um indivíduo. Eu faço o projeto Genoma de, sei lá, de 50, o primeiro foi, se eu não me engano, de 50 Homo sapiens. Então, primeiro de tudo, vamos ver as diferenças genéticas que existem entre a mesma população. Beleza. Começaram a olhar, e aí viram, né, que eu tenho esses marcadores, ou eu tenho deleções, que em populações que a gente chama nativas, ou que estão isoladas, ela não está no mesmo padrão de outras populações mundiais. E aí entra a população brasileira, ela é linda nisso. Todo mundo quer estudar a gente, porque a gente é a única população tri-híbrida do mundo. Nós somos misturas de ameríndios, com africanos, subsaarianos, né, e com europeus, com caucasoides, né, na genética. Então, veja que a gente é uma população única. E aí, o que acontece? Pega essa população tri-híbrida e começa a comparar com populações isoladas. E começam a ver, poxa, nessa população isolada aqui, ó, tem regiões do DNA que eu não encontro mais nessas populações misturadas, né, de mistura étnica grande. E aí começam a estudar essas populações isoladas. E aí começam a ver, poxa, essas populações isoladas, elas trazem, pelo isolamento, um resquício de material genético. Então, é através das populações isoladas que eu consigo ver da onde vem o marcador genético. Eu, durante muito tempo ali, quando estava em Floripa, eu estudei a população de Valongo, né? A população de Valongo, a população ali perto de Porto Belo, que todos os indivíduos são negros de olhos verdes, né? A energia chegou há pouco tempo. Ali em Valongo, eles são adventistas do sétimo dia, nessa população, e veja que essa população foi formada por 4 casais, e 2 deles ainda, não que eles eram casados entre si, mas o irmão tinha uma irmã. Geneticamente, é o maior endocruzamento do mundo. E aí você chega ali, o Jornal do Almoço foi fazer uma matéria lá, né? Chegou para o menino, olha, quem aqui é teu primo? O menino virou na sala de aula e falou, é meu primo, é meu primo, é meu primo, é meu primo, porque todo mundo era parente de todo mundo. E aí eles tinham que, pelo governo, eles poderiam ganhar terras se fosse comprovado que eles eram uma população, um ancestral único, né? Se realmente eles eram quilombolas verdadeiros. E a gente fez esse processo, pegou alguns marcadores genéticos e viu de que regiões da África, né, esses primeiros indivíduos vieram. Então, veja que eu pegando populações isoladas, é assim que eu consigo verificar esse cruzamento, através das populações nativas.